No capítulo anterior, Paulo seguia ao local de encontro para receber a segunda parte do seu trabalho. Atormentado, distraiu-se ao volante e rolou uma ribanceira às margens de um rio. Preso, temeu morrer afogado pela enchente que a iminente tempestade iria provocar. Em meio ao desespero, uma pessoa acabou chegando. Por um dado momento, Paulo cogitou a ideia de perguntar se aquele homem teria sido a pessoa parada no meio da ponte. Porém, logo rechaçou tal pensamento. Só queria sair dali e ir para um hospital o quanto antes. Depois, teria todo o tempo do mundo para pensar a respeito. Não estou bem. Estou preso aqui e não sinto nada da cintura para baixo. Acho que quebrei a coluna e preciso ir imediatamente a um hospital. Meu Deus, que azar, hein, parceiro? Paulo notou certa petulância no tom de voz daquele homem. Era como se sua cruel situação o divertisse. Viu as botas dele surgindo diante da janela semiaberta à sua direita, e em meio a um ambiente mortiço, conseguiu prestar atenção nos detalhes do calçado. Tratava-se de um coturno marrom que Paulo cansara de usar quando era paraquedista do exército. Uma época que fez amizades que acabaram motivando a ingressar na polícia e, consequentemente, na carreira de matador de aluguel. Tem certeza que não pode se mover? Perguntou o homem. Paulo estranhou a pergunta, porque ele queria saber o que já fora dito, ao menos que quisesse se certificar. Tenho, não sei quanto tempo estou aqui, mas se eu pudesse já teria me arrastado. Um trovão cortou o céu, fazendo o ambiente tremeluzir em tom cinzento. Por um momento, a sombra do homem se projetou no chão de rochas lisas. Segundos depois, um som ensurdecedor. Nossa, vai ser uma tempestade e tanto. Vi no jornal que talvez chova o equivalente a um mês. Como se chama, filho? Eu me chamo Paulo. Escute, preciso ir para um hospital urgentemente. Além disso, estou de ponta cabeça. Por favor, me ajude a sair logo daqui. Paulo, que nome interessante. Um dos 12 apóstolos. Um homem que dava mais valor ao evangelho do que à própria vida. Se tivesse um filho, certamente se chamaria Paulo. Diga-me, rapaz, você acredita em Deus? Que diferença isso faz? Por favor, me ajude a sair daqui, implorava o matador. Outro rugido do céu.
e aquele marcou o início da tempestade. Paulo pôde ouvir os pingos de chuva caindo contra o chassi do automóvel como se fossem pedras. Rapaz, você não tem ideia do quanto esses pingos estão gelados. Parecem navalhas, mas não se preocupe comigo. Eu estou usando um chapéu. O desespero tornava a assolar Paulo com seus dedos incandescentes. Aquele homem agia de modo estranho, como se tivesse premeditado toda a situação e que agora a contemplasse como um artista orgulhoso de sua própria obra. A chuva caía tão forte que os obrigava a aumentar o tom de suas vozes. Longe dali, um galho enorme de uma árvore sucumbiu ao vento e caiu por sobre o rio. "Por favor, me tire daqui, esse rio vai transbordar em breve", clamava Paulo. "Pelo amor de Deus." Vejo que respondeu a minha pergunta sobre acreditar ou não em Deus. Pois sabe, meu caro Paulo, que não há nada pior do que um homem sem fé. Sobre o rio, você tem toda a razão. Em breve ele vai transbordar e vai cobrir o seu carro em alguns metros. Não deve demorar muito para que isso aconteça. "Então me tire daqui, caralho", bramiu Paulo, ignorando mais uma vez a dor. O homem passou a sorrir, enquanto Paulo observava algumas poças d'água preenchendo as pequenas depressões entre uma rocha e outra. Tudo tem seu tempo, meu caro Paulo Medeiros. E ainda temos um assunto para tratar. Os olhos do matador de aluguel se arregalaram alucinados. Outro trovão havia cortado os céus e jogado tons de fuso à sua expressão congelada de pavor. "Ele sabe meu sobrenome. Em nenhum momento eu o mencionei. Simplesmente sabe. Quem diabos ele é?" "Quem é você?", Paulo perguntou enquanto seu braço esquerdo começava a formigar. O homem, no entanto, não estava disposto a responder à indagação. Parecia se divertir ainda mais com a cena após ouvir o impetuoso tom de voz de Paulo. Paulo Medeiros, 37 anos, policial militar por 12. Um homem genericamente honesto, mas que, de acordo com a teoria de Jean-Jacques Rousseau, acabou sendo corrompido pelo meio. Deixou a polícia para se tornar um dos maiores assassinos do submundo dos negócios e da política. Aquele candidato de algumas horas foi o 18º ou 19º serviço, meu caro Paulo. "O que você quer?", gritou Paulo enquanto se movia bruscamente tentando se livrar do cinto que o prendia. Movera-se como não havia se movido, e a dor fora excruciante. O peito do matador arfava intensamente. Se sua situação já era ruim, agora estava bem pior. Porém percebia mais do que nunca que o desespero não o levaria a lugar algum além do próprio inferno. E o inferno era um lugar quente demais para se passar umas férias. Se ele pretendia um dia se arrepender de seus pecados e ir para o céu, precisaria se acalmar e agir friamente como se estivesse efetuando um trabalho. "Quanto você quer?", ele perguntou, levando os olhos para sua velha companheira disposta entre o pedaço de plástico e o retrovisor. O formigamento já se espalhava em toda a extensão de seu braço antes inutilizado, chegando até a sua mão. Seus dedos se moveram brandamente, e talvez em alguns minutos já pudesse movê-los para empurrar a pistola até a sua mão direita. "Quanto? Ironizava o homem do coturno marrom. Quanto acha que vale a sua vida, Paulo?" "Eu não sei o suficiente para aceitar qualquer exigência sua." Adorei essa resposta. Não poderia ter se saído melhor, Paulo. Espero que não se esqueça dela, disse o homem entusiasmado. O matador se estremeceu. "Foi você que estava parado na ponte, não foi? Armou toda essa situação. Diga quanto quer." Sinto que não compreendeu a natureza da coisa, meu caro Paulo. "Então por que não acaba logo com isso?" É isso que quer? Perguntou o homem num tom horrendo e indulgente. Paulo não disse nada. Foi o que eu pensei. As botas do homem ganhavam tons mais escuros conforme iam se molhando. Paulo já podia ouvir o rio mais agitado. Certamente já estava a uns 15 metros acima do seu nível habitual. Seus dedos da mão esquerda se moviam um pouco mais. Se continuassem assim, lhe daria uma chance. "Por favor, cara, diga seu preço."
Você está mal acostumado com esse negócio de dinheiro, Paulo. Antes matava as pessoas que mereciam. Tirava do mundo escórias como traficantes, assaltantes, sequestradores e matava para não morrer seguindo o mais primordial e sublime dos instintos. Porém, transformou seu mórbido talento em algo muito lucrativo e passou a eliminar qualquer pessoa que lhe fosse designada. Droga, o que você quer afinal? Os dedos da mão esquerda já podiam empurrar a arma para a mão direita. O que eu quero é recuperar o seu instinto de sobrevivência, Paulo. Quero saber se estará disposto a fazer isso novamente, em nome dos velhos tempos, sem grana envolvida, sem politicagem, apenas você e a pessoa num jogo cuja única escapatória é a sobrevivência. O que me diz disso? Acho que você assiste a televisão demais. O homem sorriu e a sua risada foi abafada por um estrondoso trovão. Admiro seu senso de humor, Paulo, mas creio que deveria levar o caso mais a sério. Quem você quer que eu mate? Você a ama, Paulo? Os olhos do matador se arregalaram novamente. Sua pele se empalideceu e sua respiração se interrompeu por um segundo. Cretino miserável. Mais do que nunca, a necessidade de se apossar da arma se tornava urgente. A quem se refere? Perguntou sabendo a resposta. De Roberta Olhos. Quem mais seria? Paulo sentiu a fúria o dominar por 1 ou 2 segundos, mas acabou se controlando. Em outras situações, ameaçaria o homem que o coagia como um herói hollywoodiano. Porém, mais do que nunca tinha que usar a cabeça. Precisava saber jogar o jogo dele. Você a ama, Paulo? O homem repetiu a pergunta. Eu a amei por um período, mas o nosso casamento se arruinou há bastante tempo. Sei que ela tem um caso com um garoto de 20 e poucos anos. Poderia dar cabo nos dois, mas esse tipo de crime não é do meu feitio. Além do mais, não sou nenhum santo quando o assunto é fidelidade. Ele blefou. Que ótimo. Assim não terá problemas em eliminá-la. Cretino, filho da puta. Tudo bem, eu a mato, mas só poderia fazer se sair daqui. O homem sorriu outra vez. Parecia uma risada tão artificial quanto o tamanho dos seios de Roberto. Mas Paulo jamais em sua vida ouviu algo tão medonho. Parecia o próprio diabo gargalhando. A arma dele já estava ao alcance de sua mão boa. Bastava pegá-la com muito cuidado e apontar para ele. Está me subestimando, seu idiota. Vai pagar caro. Contudo, havia um grande porém. Um porém que o matador a princípio não havia cogitado e que agora que o fazia, sentia-se idiota. Do que adiantaria matá-lo? Ficaria preso do mesmo jeito e morreria de uma das formas mais temerárias, afogado como um filhote de gato dentro de um saco amarrado. Mais do que tudo, seu destino estava à mercê dos caprichos de um louco que manipulava aquele pesadelo. As coisas não são tão simples assim, meu caro Paulo. Por isso quero deixar claro uma coisa. Eu odeio ser subestimado. É a porra da sua vida que está em jogo. Então, leve-a mais a sério. E principalmente, leve-me mais a sério antes que eu perca a porra da paciência. Você acha que simplesmente pode me prometer uma coisa como se promete a uma criança? Está muito enganado. Eu não sou um idiota. Você não está lidando com um moleque. Estarei de olho em você e na sua esposa, como sempre estive ao longo desses anos. Estarei tão perto que não poderá me distinguir de sua própria sombra. E se não cumprir a promessa, Paulo, eu juro que vou dar a vocês dois a pior morte que uma pessoa pode ter. Ela primeiro, para que você possa contar e recolher os pedaços delas, um por um. Depois, você. A súbita e odiosa subida no tom de voz do homem assustou Paulo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo de outra pessoa. A irritação dele era inferida por um ódio crescente, alimentado através dos anos. Por um momento, o matador de aluguel tentou conjecturar quem aquele homem poderia ser. Seria alguém próximo? Se era, por que não reconhecia a voz?
Paulo. O que me diz? A sua vida ou a dela? A água já estava naquele patamar e cobria boa parte das rochas lisas. O matador viu os pingos de chuva fazendo diversos círculos concêntricos na superfície do rio e via também que seu tempo estava terminando. Gosto do seu silêncio. Significa que está pensando na proposta. E Paulo de fato pensava, sobretudo em todos os momentos vividos ao lado de Roberto, provando que até um frio e taciturno assassino poderia ter um coração capaz de amar, e por Deus, como ele a amava. Por que, cara? Por que ela? O que ela fez para você? O matador perguntava com uma voz embargada pelo choro. Ora, por favor, Paulo, me poupe dessa cena patética. Droga, ela nunca fez nada a ninguém. Tem certeza, Paulo? Paulo não tinha. Porém, colocaria a mão no fogo por ela. Sabia que se aquela situação fosse motivada por alguma coisa, seria por uma vingança mesquinha e sem sentido. Cara, o matador tentava convencê-lo, naquela voz trêmula e lamuriosa. Ranho saía de seu nariz e se acumulava em cima da boca. Matar as pessoas não irá consertar as coisas que ficaram no passado. Não trará o amor dela. O homem do coturno marrom se manteve em silêncio, fazendo o matador tirar suas próprias conclusões. Há muitas mulheres do mundo, tenho certeza. Paulo, está desperdiçando seu tempo com pieguices ridículas. Caso eu não tenha reparado, as águas já estão em minhas botas. Se continuar com essa ladainha, vai chegar um momento que não poderei mais tirá-lo daí. Decida agora. Paulo fechou os olhos com força, o rosto crispado numa mescla de dor física e sentimental. Memórias de sua vida com Roberta surgiram. Eu não posso fazer isso. Eu não posso matá-la. Eu a amo mais do que a minha própria vida. Como Paulo, o apóstolo, amava o Evangelho. Se for assim, eu prefiro morrer, mas não do jeito dele. Será do meu jeito e não antes de levá-lo comigo. 2 para ele, na perna para que caia e no coração para que morra. 1 para mim, rápido e sem sofrimento. Já se decidiu, Paulo? Sim, eu já me decidi. Respondeu assim que seus dedos se fecharam contra a arma. Ótimo. E então, irá viver ou irá morrer? Irei morrer, mas não antes de levá-lo comigo, seu filho da puta. Paulo empregou toda a força e toda a perícia que tinha para efetuar o disparo. A posição não era das melhores. Na verdade, era péssima, mas era tudo o que tinha. Ergueu a pistola de modo que a mira se encaixasse justamente na abertura da janela que espreitava as botas marrons. Sabia que não poderia errar. O erro resultaria na fuga dele, além da incerteza se Roberta ficaria em paz ou não com aquele louco vivo. Incerteza que só aumentava a sua responsabilidade. Morra, cretino! O esforço causara uma dor inimaginável, mas Paulo a resistiu. Um estampido. Uma bola de fogo se projetando do cano da 9mm. Um pequeno e não calculado coice que o fez perder o domínio da pistola. Um ricochete na lataria do carro. A certeza de que tudo agora estava perdido, pois a arma estava fora de seu alcance. O homem de alguma forma previu a ação de Paulo como se pudesse vê-lo, e talvez pudesse de fato. O retrovisor poderia ter dado um ângulo para tal, mas o que importava era que ele saiu da zona de tiro segundo antes do disparo. Após isso, uma cadeia de acontecimentos inimagináveis aconteceu. O projétil chocou-se contra uma pedra que a devolveu para o carro como uma bola de ping-pong. Bela tentativa, meu caro Paulo, mas não um belo tiro. Sabe o que é pior? A bala ricocheteou e voltou contra o carro, atingindo o tanque de combustível. Agora ele está em chamas. Os olhos do matador se arregalaram alucinados novamente. Uma fumaça tênue não demorou a surgir ali dentro. A chuva, mesmo intensa, aparentemente não seria o suficiente para conter o incêndio. E ele já ouvira falar certa vez que carros como aquele costumavam se incinerar tão rápido como gravetos secos. A velha máxima de que nada é tão ruim que não possa piorar.
Sabe, Paulo, dizia o homem enquanto ouvia o matador tentando se desvencilhar. a morte por afogamento varia entre 4 a 10 minutos. Por mais que a situação provoque um pânico absoluto na pessoa, não há dor nenhuma. Ademais, até que seus pulmões se encharquem, você perde a consciência em determinado tempo. Ou seja, nem sente o próprio fim. Agora, quanto a morrer queimado, puta que pariu, Paulo. Isso deve doer pra caralho. Bem, que Deus tenha piedade de sua alma. Espere, não pode me deixar aqui. Que espécie de homem é você? Gritava Paulo. A temperatura ali dentro aumentava, e ele já vislumbrava sentir o cheiro de carne de suas pernas queimando com o fogo, avançando furiosamente até as partes vitais de seu corpo. Será que sentirei elas queimando? Pensou de maneira mórbida sobre suas pernas mortas. Irônico o que acabou de me dizer, não acha? Tratando-se de um matador de aluguel. Por favor, não me deixe morrer desse jeito. Adeus, Paulo. O coração do matador batia acelerado, e as lágrimas marejavam os olhos. Tinha um cruel pressentimento que a fumaça não o mataria e que os legistas afirmariam que morrera carbonizado. Eu a mato, eu juro por Deus que eu a mato. Eu mato quem você quiser, agora me tire daqui. Não houve resposta que não fosse o rugido dos céus. Estaria Deus zombando de sua situação desesperadora? Seria aquilo um castigo merecido por anos de crime? Uma prévia do que lhe aguardava no inferno? Ele não sabia, e diante disso, insistiu. Eu a mato, eu juro por Deus que eu a mato.